Então vamos lá, pessoal, aqui o professor Cristiano com aquela dica aí rápida e objetiva para você resolver a questão de modos litúrgicos ou modos gregos. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, e isso aí é sagrado, é a nossa escalinha modelo, escala modelo de Dó maior. Vamos trabalhar somente até o 7º grau, por quê? Porque o 8º grau é repetição do primeiro, ou seja, tudo que ocorre aqui vai ocorrer dali para frente. Bom, então o que a gente tem aqui, gente? Olha só. Nos modos gregos, eu já havia falado sobre isso aí, hoje a gente tem um resultado que é o modo maior, é um resultado, uma evolução do modo grego. Eu não vou entrar aqui na história da música, nem vou entrar no surgimento dessa questão dos modos gregos em si, né? Que, por exemplo, não havia o modo Jônio, não havia o modo Lóquio, Eólio, e houve esse surgimento depois. O que eu vou falar aqui é aquele pulo do gato, é aquele bizu, quando aparecer uma questão, e sempre aparece, uma questão de transposição, ou se ele colocar lá, por exemplo, a escala abaixo é considerada uma escala mixolídia, aí você vai ter que analisar e verificar. Primeira coisa que você tem que saber, essa sigla aqui, ó, eu vou falar J, D, F, L e Mel. Então você vai criar o seu mnemônio, vai criar a sua forma de gravar, decorar isso aqui. Jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lóquio, tá? E como que eles vão colocar a questão para que você raciocine em cima disso aí? Como é que vai ser feito isso? É simples, gente. Eles vão pedir para você, o modo jônio. Pensa o seguinte, você já tem a colinha na prova. Olhou lá, tem questão de modo litúrgico? Eu já sei que você vai construir uma escala modelo lá de Dó maior para que você possa resolver as questões de modos da escala, né? Dos graus. Outra coisa importante, tem que saber o nome dos graus, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, para que você possa matar essa questão, primeira coisa que você tem que ter em mente, os nomes. Gravou cada nome desse aqui e não tem para onde correr. Você tem que saber. Jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio, lóquio. Isso aí faz musiquinha, faz dancinha, faz o que você quiser, mas você tem que gravar. E isso tem que decorar, senão você se enrola. Se você confundir qualquer grau desse aqui, colocar ele no primeiro, no segundo, no terceiro, babou a questão, você vai se enrolar. Então vamos lá, primeira coisa, se ele pedir para você assim, olha, a questão abaixo é uma escala jônio, basta você ter na mente o seguinte, quem é a escala jônio? É a própria escala de Dó maior, simples assim. Se ele pedir Ré jônio, professor, e eu ainda tenho dificuldade de tonalidade, aí você vai ter que voltar lá na questão de tonalidade de modo maior, Sol maior, Ré maior, Lá maior, porque senão você não consegue matar essa questão. Então você tem que saber as alterações, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Por quê? Ele vai colocar assim, olha, um exemplo de questão, ele vai colocar a armadura de clave, isso dá para ler aqui, clave de Sol, vai colocar a armadura de clave e vai colocar, por exemplo, olha, isso aqui. E vai dizer o seguinte para você, olha, das questões abaixo, qual a questão que podemos dizer que é a escala de Ré jônio? Claro, ele vai botar lá um Fá sustenido Sol, ele vai botar um Si bemol Sol. Aí você vai olhar aqui e você já conhece essa escala, a escala de Ré maior. Ré maior. Ué, então Ré maior é o jônio? Sim, positivo. Ré maior é o jônio. Não tem como errar. Por quê? A escala jônio é a primeira escala, era o modo grego utilizado, ou seja, não era a primeira escala, né? É dórico, mas história. É a escala modelo, é a nossa escala modelo do modo maior. Pronto. Mas eu tenho certeza que ele não vai pedir, porque é muito fácil.
Para quem estudou, se ele pedir para você construir essa escala, basta você fazer o quê? Ré maior. Cristiano, Mi bemol jônio. Na verdade, ele está falando, é como se ele estivesse falando Mi bemol jônio. É o quê? Mi bemol. Escala tonalidade de Mi bemol maior. Só que ele usa o jônio. Você vai ver isso entre muitos músicos que em banda, né? Conjunto, ele usa muito esse tipo de linguagem. Ah, o Fá mixolídio, eu vou fazer uma escala Fá mixolídio em cima dessa tonalidade, a coisa fica bonita. Mas aqui no caso é o jônio. Então o primeiro grau já está resolvido. Pediu para você identificar a escala ou formar a escala. Vamos supor que, olha, a formação da escala, qual seria? Aí você vai colocar, porque ele pode botar a armadura de clave e a tônica, ou pode fazer o seguinte, formar a escala Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e vai colocar o Fá sustenido e o Dó sustenido, e você vai ter que identificar dentro da escala qual é o modo jônio. Basta você olhar o que? As alterações. Outra coisa, contar os intervalos. Contou os intervalos, terceiro para o quarto, sétimo para o oitavo, porque o modo maior é assim. Outra escala que a gente também é cola, corta e cola, copia e cola. É o sexto grau, porque o sexto grau, ele é o quê? Lembra que a gente já falou isso aí? Ele é o relativo do modo maior. É o modo eólio. Então, se ele pedir para construir uma escala eólia, o que você vai fazer? Construir com base no modelo de Lá menor. Não tem dificuldade. Você vai pegar Lá menor. Ah, professor, eu tenho dificuldade. Muito simples. O modelo já vai estar no final da prova que você vai construir, eu tenho certeza. Vai contar os intervalos e vai fazer a sua construção da escala. Até aí, mamão com açúcar. Agora que vem a dificuldade. Que, na verdade, quando a gente dá esse bizu, o aluno já desperta. Então, como é que funciona isso aqui, gente? Bom, eu vou usar o termo escravo, tá? Senhor escravo. Todas essas notas aqui, tirando o primeiro grau, vou dizer que o primeiro grau é o senhor. Então, o senhor, ele é dono de cada grau desse aqui. Segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, toda vez que alguém mencionar qualquer escala para você, lembra o seguinte, se ele é dórico, ele é escravo. De quem? Do primeiro grau. Tá? Se ele é frígio, ele é escravo. Ou seja, você vai ter que ir até ele para descobrir que escala é. Exemplo, vamos começar com o modo frígio. Vamos supor que ele peça para você assim, ó. Eu quero Sol frígio, a questão abaixo. Quais das questões abaixo podemos considerar que é uma escala Sol frígio? Então a gente vai lá, Sol frígio. Você vai lá no finalzinho da sua prova. Vou reforçar aqui, não olhe a questão. Lê um enunciado, tapa a resposta, vai lá no final, faz a tua lógica, depois vem matando. Você vai ver que não é nem precisa construir tudo, porque quando você olhar nas questões, você já vai eliminar na construção da própria escala. Lembra que ele pode botar de duas formas, escala aberta ou a primeira nota tônica e a armadura de clave. São duas formas que podem ser apresentadas. Então, eu quero Sol frígio. Eu pergunto para você, Sol frígio é escravo. É escravo de quem? Do primeiro grau. Vamos contar quantos intervalos nós temos daqui para cá? A gente tem descendo um tom, Mi, Ré, descendo até o primeiro grau, um tom. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho uma terça maior descendente. Tem que ficar bem frisado isso aí, porque ele quer Sol frígio. Então você não pode mexer no Sol. O Sol ele tem que ser Sol natural, tá bom? Então, ele quer a escala Sol frígio? Vamos lá. Sol para Fá, olhei aqui, é tom. Sol para Fá aqui é tom. Não mexo. Fá para Mi. Fá para Mi é semitom aqui. Mas aqui, de Ré para Dó é tom. O que eu tenho que fazer aqui? Tenho que abrir esse intervalo, que é o intervalo de semitom. Tenho que transformar ele em tom. Coloco um bemol aqui. Esse aqui não é o primeiro grau, gente? É o primeiro grau.
Opa! O que o primeiro grau faz no acorde? O primeiro grau é tônica. O primeiro grau dá nome ao acorde. O primeiro grau também dá nome ao tom, à tonalidade. Então, qual o seu tom? Mi bemol. Mi bemol tem quantas alterações? Si, mi, lá. Lembra da regrinha? Si, mi, lá, ré, sol, dó, fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. Na regrinha dos bemóis, si, mi, passo um bemol, lá, 3 bemóis. Si, mi, lá bemol. Sol frígio vai aparecer assim. Vai aparecer várias coisas. O sol com uma alteração aqui de sol maior, o sol com fá, dó, sol, ré, mas você vai olhar, vai lá no seu rascunho, olhou, vem aqui e faz. E qual é a outra forma que vai aparecer? Escala aberta. Como assim? Ele não vai botar armadura de clave, ele vai colocar a nota sol, vai abrir a escala e vai botar sol, lá bemol, si bemol, mi bemol, porque eu não preciso nem fazer aqui, que você já entendeu. Vamos pegar mais uma? Vamos pegar agora uma lá na metade. Ele agora quer Fá mixolídio. Fá mixolídio. Bom, Fá mixolídio, se ele é mixolídio, ele é o quê? Ele é escravo. Por quê? Ele depende do seu senhor. Então, vamos descer do mixolídio até o primeiro grau. Lembra que isso aqui é o nosso modelo. 5º grau ao 1º grau. Então, eu vou descer. Quanto que eu tenho, gente, descendo? Fá para Sol, ou desculpa, eu vou descer Sol para Fá, tom. Fá para Mi, semitom. Mi para Ré, tom. Ré para Dó, tom. Eu tenho que fazer a descida para que eu não cometa uma falha, tá? Lembra que você não pode mexer na base. Ele pediu Fá mixolídio, então é Fá mixolídio, não é Fá bemol, não é Fá sustenido, não mexe aqui. Então vamos descer o quê? Uma quinta. Quinta o quê, gente? Justa aqui, ó. 1, 2, 3, a mão. Lembra? 1, 2, 3,5. Uma quinta justa. Então vamos descer 5 notas logo. Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Vou conferir agora descendo. Nunca pegue daqui para lá, tá, gente? Senão você vai ter que alterar essa nota, vai dar ruim. Fá para Mi, meio tom, semitom. Mi para Ré, tom. Ré para Dó, tom. Dó para Si, Si para Dó, semitom. 1, 2, 3. Opa! O que eu tenho aqui? Não tem uma quinta justa. Aqui é uma quinta justa, com 3,5. Se eu tenho 1, 2, 3, não é uma quinta justa, é uma quinta diminuta. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho que alterar esse bemol para ter uma quinta justa, para ter 3,5. O que eu faço aqui? Coloco um bemol. Coloquei um bemol, transformei em tom. 1, 2, 3. Conferi lá. 1, 2, 3. Matei. Já sei já o nome, lembra? Primeiro grau, ele dá nome ao tom. Ele é o mais importante da escala, o primeiro grau, porque ele dá um nome à escala. Considera grau tonal, né, também. Então, qual é o nome da minha escala? Si bemol. O nome do meu tom? Si bemol. Opa! Si bemol, Si, Mi, lembrei, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Fiz a construção, 2 bemóis. Show de bola? Vou lá, isso aqui é o meu rascunho da prova, então vou lá e confiro. Se estiver nessa disposição, você já vai ter esse efeito aqui. Vai olhar aqui, você tem Fá mixolídio. Quem for tocar, Fá mixolídio. Qual outra forma que pode aparecer? Escala aberta. Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol,
e seguindo, Fá natural. Fácil, não é fácil? Então vamos lá, mais uma aqui para encerrar. E essa aqui a gente vai puxar um pouquinho mais para lá. Bom, eu quero milóquio. Milóquio. O que vai acontecer, gente? Como é que você pratica em casa? Pensa numa nota qualquer, Fá sustenido, Mi bemol, Ré, e vou construir um milóquio, vou construir um Fá sustenido lóquio, não importa. Colocou, pediu o nome, você vai no seu modelo. Então, vamos botar milóquio, milóquio. Agora, olha só. Se você, na hora, sentir que embolou o meio de campo, mantenha o padrão que eu fiz. Porque agora você está muito mais perto do 8º grau do que do primeiro. Então, se você tiver que descer, tá? Vai apanhar um pouquinho, vai demorar um pouquinho. Então, a gente vai pensar no 8º grau. Ele quer milóquio, não é? Vamos lá na escala modelo. Do Si pro Dó, que intervalo que eu tenho aqui, ó? Do 7º grau para o 8º. Gente, o 8º grau, ele tem a mesma funcionalidade do primeiro. Ele determina também o tom, só que a gente trabalha com o primeiro. Então, o que você descobrir em relação ao 8º é a mesma coisa que estiver descobrindo em relação ao primeiro. Então, Si para o Dó é semitom. Si para o Dó é semitom. Você tem uma segunda menor. Ele quer o quê? Ele quer milóquio. Mi para Fá, semitom. Opa! Já descobri. Primeiro grau, vamos considerar aí porque é o 8º, né? Fá, Fá maior. Fá maior tem um bemol. Apago aqui. O que vai aparecer na questão vai ser isso aí, gente. Isso aqui é milóquio. Milóquio pertence à tonalidade de Fá maior. Ou seja, se você fizer a contagem Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá, você vai ter milóquio. Cristiano, qual é a outra possibilidade? Descer. Vamos lembrar de uma regra aqui, que é a regra das inversões do intervalo. Você quer descer? Desce. Mas pensa o seguinte, quanto que eu tenho que ter de sétima aqui? Se eu tenho aqui uma segunda menor, o intervalo, quando você inverte, o menor se torna maior, o maior se torna menor. Então, lembra o seguinte, segunda menor, se eu inverter, Si para Dó, eu vou ter o quê? Uma sétima maior. Você vai ter que contar uma sétima maior. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Quando você for contar, vai ser batata. Vai estar uma sétima maior. Professor, quanto que tem uma sétima maior? Está na mão. Olhou, contou na mão. É um intervalo grande, sim, mas está na sua mão, tá? Então, eu acredito que nessa situação aqui, a gente... eu lembrei de algo agora importante. Já vi questões falando sobre o 5º grau, que é dominante. Aí eu tenho que lembrar você o seguinte, tônica, você tem que saber disso, tônica, supertônica, mediante, subdominante, dominante, superdominante, sensível e tônica. Uma coisa que eu lembrei aqui, se por um acaso houver alguma mistura de modo grego falando sobre o acorde de sétima da dominante e ele mencionar mixolídio, você já tem que usar essa lógica. Peraí, sétima da dominante, eu estou falando do acorde da dominante.
Ele vai perguntar para você assim, ó, o acorde de sétima mixolídio, acorde de sétima mixolídio, quantos intervalos ele tem? Olha a sua escala modelo aqui, sétima da dominante, mixolídio, show de bola. Como é que você faz a formação? Sol, Si, Ré, Fá. Gente, você já tem aqui o que ele está querendo saber, a quantidade de intervalos correspondente a esse acorde de sétima da dominante. Se por um acaso ele fizer uma mistura de modo litúrgico com a questão dos acordes de sétima da sensível, sétima da dominante. O que você precisa é olhar para a questão e entender o que ele quer. O que muitos alunos perdem a questão é porque ele olha para a questão e não consegue interpretar. Ele se apavora logo. Então, quando ele mencionar dominante, sétima da sensível, abre o acorde. E geralmente é assim, olha, o acorde de sétima abaixo, qual acorde é considerado sétima da dominante? Sétima da sensível. Tá aqui, basta você contar. Aí, como ele é um acorde, ele vai trabalhar sempre em terças superpostas ou sobrepostas. Terças superpostas, aí você vai contar. Sol para lá, lá para si, uma terça maior. A quinta tem o quê? Uma quinta justa. E a sétima? O que tem a sétima? Lembra da regrinha? Vou lá para não precisar calcular a sétima toda, dar um trabalho danado. Fá para Sol é o quê? Tom. Não é tom? Então você tem uma segunda maior. Fá para Sol, segunda maior. Opa! Se a segunda é maior, se eu inverter, eu vou ter uma sétima menor. Então, um acorde de sétima da dominante, se mencionar mixolídio, ele tem o quê? Ele tem uma terça maior, uma quinta justa e uma sétima menor. Lembrando que é o único acorde que tem essa característica, tá? Ele também pode botar lá na regrinha, nas regras de Maria Luísa ou do Borromeo, que ele tem uma terça maior. Aí ele vai botar, em vez de botar uma quinta, ele vai fazer o quê? Si para Dó, Dó para Ré. Uma terça menor. Ele vai botar assim. E a sétima menor. Ele vai mostrar só mostrar as terças. Aqui, por exemplo, tem uma outra terça aqui. Ré para Mi para Fá. Outra terça menor. Se pedir para analisar as terças, é assim que você faz. Você já tem a cola, você não tem que gravar. Se você em casa eu vou gravar quanto que tem a sétima da sensível, quanto que tem essa, esquece que isso aí é perda de tempo. Se eu tenho uma forma de eu colocar na prova essa lógica, então eu vou ser bem objetivo. Eu vou construir os meus acordes todinhos e vou avaliar. Agora eu tenho que saber quem é o acorde da dominante, quem é a sétima da sensível. Se você não souber isso, babou. Tá bom, gente? Eu fico por aqui com o módulo litúrgico, que é só uma pincelada. Dá uma lida na história lá do Borromeo, que o Borromeo fala sobre o surgimento, porque tem muitas coisas ali importantes também, tá? Que a gente precisa para poder matar uma questão aí de falso verdadeiro, tudo mais. Tá bom? Um abração aí.